Olha, atenção, 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 atenção. Vamos conversar com o advogado doutor Rogério Ferraz. Depois da gente conversou aí com a dona Marli da Costa, de 59 anos, mãe do David Ramos Messa, de 37, que foi preso, acusado de ter cometido um homicídio em Barra do Choça. E nesse homicídio vitimou aí Gessival Cardoso. Vamos conversar com o doutor. Doutor, como é que anda esse processo aí? O David é inocente ou é culpado, doutor? Sem sombra de dúvida, Edivaldo, o David é inocente e isso vai ficar provado, né, no decorrer do processo. Nós já tivemos a instrução desse processo, não houve elemento suficiente que comprove aí que ele tenha participado desse crime. Então, assim, é um crime realmente de muita repulsa social, mas nós temos que levar em consideração alguns fatores. Primeiro, o David ele se apresentou espontaneamente nesse processo. David ficou sabendo que estava sendo acusado desse homicídio e ele se apresentou de pronto, acreditando que a justiça fosse acontecer. Só que, ao se deparar lá na vara da Barra do Choça, na vara criminal, a prisão dele simplesmente foi cumprida e foi uma prisão que a gente denomina uma prisão perpétua. Por quê? Já temos 2 anos da prisão de David. E o que o advento do artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal diz? Que toda prisão preventiva, ela deverá, não é que ela poderá não, ela tem que ser decretada novamente, motivadamente. Então, a cada 90 dias, para se decretar uma nova prisão, para se renovar a manutenção da prisão preventiva, ela deve ser fundamentada. E no caso de David, não foi fundamentada. Nós temos uma prisão que já dura há 2 anos, há mais de 2 anos, e essa prisão não está sendo revogada pela juíza, pela magistrada. Já fizemos pedidos de relaxamento de prisão, inclusive, Edivaldo, nós fizemos 3 pedidos de relaxamento de prisão, mas a juíza simplesmente, o Ministério Público, ele não se manifesta daquela comarca, não se manifesta, e a juíza também não se manifesta no nosso pedido. Ou seja, o processo está estagnado, e isso, de acordo com o advento da lei de abuso de autoridade, isso está sendo, a juíza está incorrendo neste momento nesta lei. Ou seja, está havendo abuso de autoridade por parte da magistrada da Barra do Choça nesse processo do David. Por quê, Edivaldo? Porque lá na lei de abuso de autoridade, diz no artigo 9º, parágrafo único, inciso 1º, inciso 4º, vai dizer que o juiz que deixar, que ele decretar uma prisão, ou ele deixar de relaxar a prisão de uma pessoa que está ilegalmente presa, ele está incorrendo na lei de abuso de autoridade. E a família também, além de, segundo relato que o senhor fala, que está ilegalmente preso, alega inocência, que em 2017 ele estava trabalhando. Exatamente, Edivaldo. E eu fiz a instrução dele. Houve a instrução, não houve ainda uma sentença. A possibilidade de impronúncia dele é 99,9%, porque a juíza ela não pode, nesses casos de júri, ela não pode formar juízo de valor. Ela tem que trabalhar dentro de elementos. Então, nós não temos elementos que comprove ou que tenha indício suficiente de autoria do David. Portanto, o David, ele, de fato, se mostra nesse processo efetivamente inocente. Por que a justiça chegou a ter o David? Então, Edivaldo, na verdade, o David, ele foi... A relação que David teve nesse processo é que David, ele trabalhava para o Roberto Brito, aqui em Teixeira de Freitas, muito conhecido aqui na região. David, ele era caminhoneiro do Roberto Brito. Então, ele estava fazendo alguns bicos para Roberto Brito, na carreta dele. Roberto Brito tinha um carro de aluguel, que ele tinha alugado aqui numa locadora em Teixeira de Freitas. David, a mando de Roberto Brito, pegou esse carro para pegar umas peças. Nesse transeúnte aí, que ele foi pegar as peças, foi abordado pela polícia, certo? E aí a polícia disse que aquele carro
teria sido utilizado, supostamente teria sido utilizado no crime em comento, que aconteceu na Barra do Choça, que levou a ceifar a vida de Gesival. Então a única coisa que chegou por conta disso, ele acabou tendo a prisão preventiva decretada, mesmo ciente que ele não devia receber a intimação, apresentou espontaneamente. Exatamente, Edivaldo. O que nos deixa preocupados é que nós estamos diante de um quadro de crise no judiciário, que já vem desde o STF, onde estão sendo decretadas prisões ilegais. Então, esse reflexo está chegando aqui no nosso interior, onde juízes estão decretando prisões e não estão devidamente fundamentando essas prisões preventivas. No caso de David, ele se apresentou espontaneamente, acreditando na justiça. E você sabe, Edivaldo, o que mais me preocupa nisso é que, se a justiça desse país cai no descrédito, as pessoas não vão mais obedecer, vão tender a não obedecer às ordens judiciais. Por quê? Se David sai do Pará, por exemplo, ele sai do Pará, Que estava trabalhando para obedecer uma decisão judicial, acreditando que fosse ser feita justiça com seu nome, pelo contrário, ele está sendo vítima de uma grande justiça, estando preso sem dever, pagando por um crime. E o pior de tudo, pagando antecipadamente há 2 anos preso, sem direito a um julgamento justo. Doutor Rogério Ferraz, o seu cliente é inocente, David Ramos Messa? David é inocente, sem sombra de dúvida, Edivaldo, porque, primeiro, a nossa Constituição diz que todos nós somos presumidamente inocentes, até que prove o contrário, até que tenha sentença transitada, condenatória transitada e julgado. David é inocente, e isso já foi provado na instrução. Foi provado, não teve elementos que comprovassem a participação de David. Portanto, David está preso ilegalmente. Aí a gente nota ali que está a mãe, né? O pai do David está sofrendo, os filhos, né? A mãe ele ajudava muito os pais. Os pais são idosos. A mãe está com suspeita de câncer. O pai está acamado. Era David quem mantinha a casa. David tem 3 filhos. Era David quem mantinha a família. E hoje se encontram todos na mão por conta de uma injustiça que está sendo cometida não só com David, mas com toda a sua família. Qual o recado que o senhor deixa para o judiciário lá de Barra do Choça? Edivaldo, o recado é o recado que todo defensor ele tem que prezar neste momento de crise do judiciário. Que a justiça seja feita, que a prisão, não só de David, hoje estamos tratando de David, mas que as prisões sejam última ratio, que seja a exceção, a regra, e que as prisões elas sejam justificadas, fundamentadas, e que a prisão que passa de 90 dias, ela seja relaxada por uma questão de justiça, por uma questão de fidelidade ao nosso ordenamento jurídico, à nossa Constituição Federal. Edivaldo Alves para o Sistema Liberdade News de Comunicação.